eu estou vendo um movimento até de torcedores do Náutico um pouco mais novos. Eu aparento ser novo, mas ainda peguei um pouquinho ali das séries A, do Náutico rotineiramente jogando jogos grandes. Só que tem uma galera aí que tem 18 anos hoje, 20 anos, que essa fase não está muito que deveriam estar presos, né? Que deveriam estar presos, né, João? 18 anos, você deveria estar preso ou ainda dentro não de conquistaram. casa, ou no instituto, porque ninguém merece estar convivendo com essas pessoas de 18 anos, mas tudo bem. E criou um clima de ansiedade nessas pessoas que, sinceramente, eu estou começando a compreender um pouco mais, porque realmente é um jogo, um tamanho de um jogo, um tamanho de uma classificação que, infelizmente, o Náutico não proporciona mais. O Náutico diminuiu de tamanho. Esses jogos são raros agora. Então, tem uma boa parte da torcida do Náutico que não está mais acostumada a jogar contra um São Paulo nos aflitos, numa terceira fase de Copa do Brasil ou em qualquer outro campeonato. Então, isso mexe com o torcedor. Então, para essas pessoas, já é um jogo extremamente importante e causa esse grau de ansiedade. E para outras pessoas que já são um pouco mais velhas, que já se acostumaram, é uma forma também de nostalgia, velho. Tipo, infelizmente, eu tenho que falar desse sentido, mas de relembrar como era o Náutico, de relembrar os aflitos pulsando, de relembrar o que o Náutico pode ir chegar nesse jogo e vencer. E reacendeu a esperança de voltar um dia para esse patamar, né? Justamente, de voltar para esse patamar. Então, é um jogo que mexe realmente com a torcida, que tem que mexer e que vem mexendo. A gente tem nada a perder. Absolutamente nada a perder. Já foi para o Morumbi, voltou vivo. Meu irmão, se a gente foi para o Morumbi, o São Paulo lá não conseguiu golear, não conseguiu fazer um resultado elástico, não conseguiu matar o jogo. Por que eu não posso sonhar? Por que eu não posso querer classificar? É pecado. Tem que ir com esse pensamento, realmente, de deixar o São Paulo desconfortável, de ir com apegado às oportunidades aí. A odd não tá... Meu irmão, a gente foi para o Morumbi com odd 11, pô. A gente jogou no Morumbi, essa odd aí era 11, 10, 11. Agora tá 4,60. Diminuiu metade aí. E eu não posso pensar não em ganhar. Eu acho que todo mundo tem que ir com essa cabeça. A gente não tem nada a perder. É curtir o jogo, é curtir o estádio lotado, tentar deixar ao máximo o São Paulo desconfortável na partida. Eu acho, sinceramente, que existe caminho para o Náutico vencer o jogo. Existe possibilidade, não é um jogo. O São Paulo não é o Flamengo, não é um Palmeiras, atualmente, né? Assim, talvez seja o maior time do Brasil, mas eu falo atualmente. O momento, não, né? O momento não é esses times. Então, eu acho que é 200% liberado de sonhar e é justificado aí esse movimento que a torcida vem fazendo e eu espero realmente que seja uma grande festa. Promete ser. E eu espero que a gente saia no final achando que tudo valeu a pena. Ô João. Olha, fala aí, Atos. Não, eu ia dizer que uma analogia boa para esse jogo, quem tem uma idade um pouquinho mais avançada e fazia viagens para o interior do estado vai lembrar disso. Porque hoje em dia mais não, porque hoje em dia tem um monte, né? É uma rede que se espalhou muito rápida. Mas quando você pegava ali, você ia sentindo Caruaru, você pegava 232, quando você subia a Serra das Russas ali, você criança no carro, você não sabia o que estava por vir, né? Aí você subia ali, você com a fome da porra, quase 1h30 de viagem, aí aparecia aquele rei da coxinha. Aí você, oxê, e tem alguma coisa de comer aqui pelo caminho? Aí geralmente o seu pai ali falava ali, não, na volta a gente para. Aí você fica com aquela esperança, né? Eita, pô, vai parar na volta, meu amigo, vou comer aquela coxinha. É o rei da coxinha, né? Então deve ser uma coxinha muito boa. Só que na volta não passa por ela, meu amigo. Não, agora tem, pô. Agora dos dois lados, não? Eu sei, eu falei isso. Eu disse há 20 anos atrás, pô. 25 anos atrás, perdoe. só era na ida, tá ligado? Aí o pai do cara falava assim, olha, na volta a gente compra. Só que ele sabia que na volta não passava. É a gente criando esperança para esse jogo. Na ida, a gente passou. Aí, não, vamos confiar na volta. Não sei se a gente vai ganhar, não, mas brincadeiras à parte, é muito o que o João falou. Esperança é algo que não se tira de você.
E tudo bem, né? Que no pé do Monte Everest tem muita gente ali que era cheia de esperança. Mas veja, não tem que se apegar a isso. Tem que se apegar ao seguinte. Eu fiz uma comparação, estava conversando sobre esse jogo com um grande alvirrubro, pouco antes da live, e ele me falou algo que eu acho que casa bem para esse jogo. A gente tem que imaginar que o São Paulo ele pode perder o foco da partida. É como se fosse o São Paulo vindo enfrentar o Náutico nesse jogo. É como se fosse o Náutico pegando decisão. Não numa comparação de tamanho de time, não me entendam errado, mas no foco. Ele vem com a obrigação tão grande de ganhar, com a probabilidade também tão grande de ganhar, de classificar, que pode dar um relaxamento, né? Exatamente. Eu nem dizia que é uma probabilidade. A questão para mim não é nem a probabilidade, Chapo. A questão para mim é de você desconectar. É tão fácil fazer aquela missão, supostamente fácil, que você desconecta. O Náutico, quando foi para aquele jogo ali, a gente não ficava aqui discutindo a probabilidade de o Náutico ganhar do decisão é grande. Na verdade, a gente não estava nem aí para isso. A gente só sabia que após o jogo o Náutico ia conseguir seu objetivo. E simplesmente o Náutico não conseguiu, pô. E veja a pegada do time do Decisão. O Decisão estava jogando uma guerra e o Náutico estava andando, pô. Tanto é que o gol do Decisão, esqueci o nome do centroavante, até um nome meio curioso, né? Quem lembrar aí me diga. Mas ele, quando faz o gol, ele tira a camisa, aí ele fica mostrando lá os músculos. Ele virou o rei da cidade, meu. Esse cara lá na cidade lá. Decisão joga onde, Renato? Sertânia, Bambam, a turma lembrou aqui. O Bambam, ele fez o gol. Meu amigo, Deixa eu ver o nome ele do virou o rei campeonato da cidade. Sertânia. Ele tá comendo carne de sol em Sertânia. Até hoje, de graça, pô, nos restaurantes lá, pô. Eu digo mais. Durante os 20 anos, ele não paga nada no restaurante. Aí depois o restaurante vão dizer assim, não, Bambam, já deu já. Aí ele fica ganhando cachaça de graça nos pés sujos, nos botecos. Aí isso aí é a vida toda. Isso aí é eterno, porque ninguém vai negar uma lapada de cana para Bambam, que fez o gol no Náutico em 2025. Então, veja, os caras estavam ali, jogaram a vida, fizeram o gol, se consagraram. Eu tô levando para a mesma coisa que vai acontecer amanhã. O Náutico vem para jogar uma guerra. E a probabilidade do São Paulo se desconectar é razoável. É razoável, pô. O São Paulo está muito preocupado com a Série A. Ganhou do Grêmio no gol roubado agora no final. aquilo ali não foi pênalti nunca, velho. Não, foi pênalti não. Vem empatando muitos jogos, sabe? E precisa se acertar. Eles têm os problemas dele. Tem a questão de desfalque. A gente também tem... Eu acho que proporcionalmente a gente tem muito mais desfalque do que o São Paulo. Mas digamos que depois da vitória que a gente conseguiu jogando bem, a gente já se acostumou com os nossos, né? Vinícius já está fora há muito tempo. A gente tem Mezenga aí que vem numa evolução nos últimos 2 jogos. E o São Paulo perdeu alguns jogadores. Ainda continua um time assim, extremamente qualificado. A diferença de Série A para Série C é evidente que existe. Mas é aquela coisa, velho. A gente tem que tornar o jogo um jogo que dificulte para o São Paulo. Enquanto eles não entenderem, eu espero que eles não entendam a partida inteira. Enquanto eles não entenderem que eles vão ter que batalhar demais para poder conseguir essa classificação, é onde a gente pode se dar bem. Chapo, é preciso aproveitar a jornada, né? Eu acho que a torcida tem que ser parte muito importante amanhã, porque o Náutico, veja, tudo vai ajudar o Náutico a ganhar o jogo amanhã. E o São Paulo é como diria a Bíblia, né? Que Golias vai contra Davi com pau, pedra e armas, mas Davi vai em nome do Senhor dos Exércitos. Então é isso, a gente vai com fé à Bíblia, porque o São Paulo é o mal, o São Paulo é o demônio, são os filisteus nesse momento, a gente é o povo de Deus. Então o Náutico vai com Deus e assim, a torcida tem que ser essa... Tem muita gente que não acredita em influência de torcida. Eu tenho uma certa resistência em alguns casos. Eu já fui mais romântico nesse assunto. Hoje em dia eu sou menos. Mas eu acho que amanhã, se a torcida conseguir botar 1% de potencial no time do Náutico, que ponha, que vai, que puxa a camisa do jogador que for bater o lateral do São Paulo, que grite que vai matar ele, que assim, o que puder fazer
lógico que sem violência, né? Lógico. Mas assim, violência verbal talvez seja bem-vinda. Tem um amigo meu que disse, inclusive, uma bela frase que é: eu sou contra a violência, mas ainda bem que tem gente que não é. Então, assim, se for possível, o que puder fazer amanhã de pressão na arbitragem, apito, pressão no jogador, Avenida Alvirrubra, tudo. Ah, sei lá, o Náutico levou um gol com 20 minutos de jogo. Foda-se, continua apoiando o time como se tivesse 0-0, porque vai que arruma um empate, faz uma pressão no fim do jogo e ganha. Então, assim, amanhã é jogo, a não ser que esteja 4-0 no primeiro tempo, aí você pode ir para casa. Mas se tiver o jogo, se o jogo tiver o Náutico ainda estiver vivo no jogo, o torcedor tem que estar apoiando. Não pode parar de apoiar em momento nenhum. O Náutico tem que ficar... Amanhã é o jogo que você guardou energia nos últimos 20 anos. Amanhã é o jogo. Os caras já xingaram nos últimos 50 jogos. Nesse aí, guarda um pouquinho. Tudo que você xingou, já xingou. Amanhã é um jogo desconexo da realidade. O Náutico está vivendo um momento que não tem nada a ver com sua realidade atual. Nada a ver. O Náutico está jogando contra o São Paulo, valendo uma vaga na quarta fase da Copa do Brasil para ganhar um dinheirão, não é a realidade do Náutico. A realidade do Náutico já estaria eliminado por Vitória. Então, vamos ficar cego pela ilusão. Amanhã não é dia de falar mal de Granja, não é dia de nem assista Becker no Fórum Esportivo hoje. Não assista. Foi no Fórum Esportivo que ele foi, né? Um belo timing, inclusive. Não assista Becker no Fórum Esportivo. Não veja nada, só se iluda. Hoje e amanhã é full time ilusão. Depois que passou o jogo, a gente fala sobre qualquer coisa, mas é pura ilusão. Um negócio que pode ajudar com isso que o Chapo falou do São Paulo entrar um pouco desconectado é o fato do treinador dos caras ser estrangeiro, né? Talvez até isso o cara não conhece muito o Náutico, não conhece muito a realidade, possa ajudar para achar que é um jogo mais leve, ele já tem uma noção do nível do time pelo jogo de ida. Até isso pode ser um fator que ajude um pouco. Os aflitos é nacionalmente temido, né? Sempre que você fala em aflitos, você vê qualquer conversa assim, o Cruzeiro perdeu para o Náutico ano passado na Copa do Brasil. 1-0. Aqui. Então, é natural quem vai jogar contra o Náutico nos aflitos tem um certo receio. Talvez o fato do Zubeldia lá não ser brasileiro, ele não tem esse conhecimento, então ele vem mais aleatóriozão, entendeu? Ele não prepara o time para isso. Assim, velho, honesto, assim, tinha um torcedor de São Paulo agora enchendo o saco aqui, deve ser até alagoano, alagoano não, perdão o povo da Alagoas, paraibano, que como já ficou, a gente já falou aqui, né, quando eu quero como é? Chupar manga e comer goiaba, né? Como é? Vai para João Pessoa, que é o quintal do Recife. Eu vou lá em João Pessoa, que é o quintal do Pernambuco. Mas o torcedor de São Paulo tem que saber que, assim, a gente está aqui pelo milagre. A gente não está aqui acreditar, o Náutico vai... Não, temos plena consciência da diferença dos times, assim, plena consciência. Só que tem jogo, né? Tem jogo e uma vitória amanhã do Náutico não é nenhum absurdo, não. É difícil, muito difícil, mas não é nenhum absurdo. Não é nenhum absurdo. O Náutico ganhou do Vitória lá, ganhou do Ceará, ganhou do Sport, fez um bom jogo contra o próprio São Paulo. Então, assim, esse ano o Náutico já se mostrou um time chato contra time difícil. Então, não é impossível, não. Moisés Albuquerque, os caras conseguiram treinar, alguém saiu do DM e a gente emenda agora no primeiro tema dessa noite de Timbucast. Tema relacionado, claro, diretamente à questão do time, né? Porque o debate já começou faz tempo. Bem, a gente vai começar falando a respeito desse pouco tempo de preparação para o jogo, né? Num contexto de decisão desses, há uma dificuldade em relação a esse aspecto, mas já não há mais o que lamentar, né, João? Não, assim, de jeito nenhum. Eu costumo levar muito em consideração a opinião do treinador, a opinião de quem está no clube realmente com esse tema. E se você, Hélio, é perguntado sobre isso na entrevista, e ele minimiza, assim, de uma forma muito grande esse tempo. É óbvio que era melhor que o Náutico tivesse aqui em Recife. É óbvio que era melhor que o Náutico tivesse jogado um dia antes.
mas não aconteceu. O Náutico não perdeu, segundo o Hélio, nenhuma noite de sono. Então, o pessoal, depois do jogo, dormiu lá em Erechim ou em alguma cidade próxima. Veio para Recife só de 1h da tarde, se eu não me engano, que foi o voo. Chegou, já vai trabalhar amanhã. Então, amanhã não, trabalhou hoje já. Na verdade, o Náutico voltou para o Chapecó, tá? Mas voltou para o Chapecó, mas estou falando assim, deve ter dormido ou em Erechim ou em alguma cidade próxima, né? Até Chapecó, realmente. Mas assim, não perdeu nenhum dia de sono. É um jogo que, sinceramente, o Náutico não vai ser isso que vai fazer o Náutico não passar, sabe? Se for para ganhar, vai ganhar desse jeito mesmo. Até porque depois de 4x0, meu amigo, depois de 4x0, quem é que não dorme bem? Quem é que não dorme bem? Meu amigo, Patrick Alan tava dormindo. O jogo acabou de que hora? O jogo foi de 9h30. O jogo acabou de 9h30. 10 e pouca. Patrick Alan tava dormindo no ônibus já. O sono dos justos. 4x0, o cara. Meu irmão, encostou a cabeça e dormiu, pô. 4x0? Peraí, pô. Não, 4x0. Saiu, pô. 4x0. O cara ligou pra esposa, falou que a ama, falou que ama os filhos e deitou a cabeça e dormiu, pô. Fez 4x0. De gratidão. 4x0. Todo mundo entrou no ônibus e quem adentrou logo depois foi Morpheus e falou: vocês são meus essa noite. O Deus do sono, Morpheus, entrou e abraçou todo mundo. Amanhã o Náutico ele conseguiu um retorno, né? Um retorno importante. Eu vou colocar a notícia aqui na tela. Site Globoesporte.com. A notícia aqui desse jornalistazinho. Náutico tem um retorno de Igor Pereira para enfrentar o time do São Paulo. Apesar desse retorno, né, acredito que ele não será titular. Mas esse é apenas um achismo meu. Primeiro vamos falar sobre esse retorno. Quero começar contigo, Atos. Veja só, é muito importante porque a gente tá jogando sempre primeiro volante, né? A gente já se acostumou a ver o Auremir primeiro volante e tal, mas o Auremir não é primeiro volante, velho. Não é primeiro volante. E é muito por isso que a gente fica, às vezes, chocado quando o Auremir tá dando seus trotes, tá dando aquela velha andada. É porque o segundo volante de uma idade avançada, como o perfil de Auremir, ele tem uma pegada um pouco mais malemolente mesmo assim. Não vai ser aquele jogador desesperado que fica caçando todo mundo, dando carrinho, o famoso pitbull. Não vai ser. Isso não é Auremir. Mas não há necessidade, até porque também a gente não está falando aqui de um zagueiro jogado improvisado de centroavante, né? Não é um... Eu acho que até o termo improvisação chega a ser muito forte. É óbvio que dá para o Auremir jogar de primeiro volante, mas não é a posição de origem dele. E o ideal seria que a gente tivesse um primeiro volante, ainda mais um primeiro volante que estava jogando bem. E desde a chegada de Hélio, que ele colocou o Igor Fernandes na cabeça de área. E, na verdade, se a gente for retomar desde o início do ano, era um jogador que a gente já colocava ele com potencial de ser titular. Só que o Marquinhos Santos, né, com as suas convicções lá, não dava muita oportunidade para o Igor Pereira. Mesmo depois daquele gol que ele fez contra o Sport, fez uma demonstração de força física muito grande, né? Mas para Marquinhos Santos isso era pouco ainda. E só com o Hélio dos Anjos que Igor Pereira teve espaço. Agora tem um detalhe. Um bastidor que eu tenho é que Hélio estava muito preocupado com o retorno de Igor Pereira, tá? Inclusive, assim, não é novidade que Hélio, além de ser treinador, é alguém que se preocupa muito com a estrutura do clube, e Hélio vem tentando falar com o próprio clube, com pessoas que colaboram com o clube também, para poder conseguir certos maquinários para fisioterapia, para recuperação de jogador. Tem um maquinário específico que poderia estar adiantando muito lesões como a de Igor Pereira, e que o Náutico não possui. Está sendo feita aí uma força-tarefa para estar conseguindo esse maquinário. O Hélio dos Anjos sempre se preocupou muito com isso.
Porém, veja só, eu acho que na cabeça de Hélio, ele pensou muito em utilizar o Igor Pereira nesse jogo do São Paulo como titular, para poder dar mais uma força ali na cabeça de área e até fazer um cinturão de volantes, talvez com o Auremi, com o Marco Antônio, não sei. Mas eu acho que na cabeça dele ele tinha isso. Porém, após o jogo contra o Ipiranga, eu tenho para mim que ele mantém um time. Eu tenho para mim que ele mantém um time porque, veja só, encaixe é algo muito difícil de se conquistar. E Hélio lutou muito, trabalhou muito para conseguir o que ele conseguiu diante do Ipiranga, tanto no resultado quanto no rendimento. E eu acho que ele não vai abrir mão disso. A gente vai ter um Marquinhos que talvez seja muito cedo para ele ter uma sequência de 2 jogos, sim. Mas eu acho que pela natureza do jogo, pela necessidade que o Náutico tem de ganhar, eu acho que ele vai manter o mesmo time. Até porque você ter o Igor Pereira como uma carta é importante em 2 cenários, viu? Não só no cenário de uma necessidade defensiva, quanto também numa necessidade ofensiva. Porque vamos supor que está no segundo tempo e o Náutico precise desesperadamente de 1 gol ou até 2, sei lá. Você colocando o Igor Pereira na cabeça de área, tirando um dos volantes, você vai ter mais segurança com ele, que vai dar a oportunidade de você colocar mais um homem de frente. Colocar um Caio Vitor, colocar um Talicinho, colocar um Caion no ataque. Então você vai conseguir botar uma quantidade de jogadores mais ofensivos do meio para frente, porque você vai ter um cara mais pegador. Então eu acho que o Igor Pereira ele passa a ser uma opção tanto para um cenário de precisar ser mais defensivo ou ser mais ofensivo. Mas isso tudo é conjectura, né? A gente só vai saber na hora do jogo. Tu acha, adicionando... Foi Pode mal falar, aí. João. Não, só para adicionar no comentário de Ati, que tem, acho que, outro ponto aí que Igor Pereira pode ajudar mesmo estando no banco. Uma coisa que eu fiquei muito surpreso depois que eu fui ver as estatísticas do jogo contra o São Paulo, o Náutico fez apenas 12 faltas no jogo do Morumbi. Para uma margem de comparação, ontem foram 21 que o Náutico fez contra o Ipiranga. Ou seja, o Náutico deixou o São Paulo jogar meio que de boa, assim, muitos contra-ataques, sem ter um combate, sem ter um puxão de camisa. E eu acho que isso foi muito por um medo de cartão amarelo. E se você relembrar, naquele jogo, o Náutico não tinha substituto para Auremi e Marco Antônio. Era um Henderson, o substituto, que não é um cara que é um volante. Tipo, não é um primeiro volante o Henderson. O Henderson não tem uma característica de marcação. É um jogador muito específico e não casa com esse tipo de jogo, assim, na minha opinião. Então, você ter um Igor Pereira no banco e você ter essa substituição, caso um Auremi leve um cartão amarelo no primeiro tempo porque precisou matar um contra-ataque, deixa o time numa facilidade assim maior, com uma confiança maior de cometer esse tipo de falta que é do jogo. O Náutico, na qualidade, talvez na individualidade, o Náutico não consiga bloquear todos os contra-ataques do São Paulo. Mas a falta foi feita para ser usada. Então, eu vejo o Náutico cometendo um pouco mais de faltas com essa tranquilidade aí de substituição de Igor Pereira, que é um cara que vai entrar e não vai baixar nem um pouco o nível de marcação do time. Pelo contrário, pode ser até que aumente. Então, até porque, de acordo com ela, é um jogador que provoca dor. Justamente, e tem que provocar dor mesmo. O Náutico não pode ser bonzinho, não. Eu achei nesse aspecto o Náutico bonzinho, assim, fez menos falta que o São Paulo no jogo fora de casa. Não existe isso. O Náutico levou 2 gols de transição, que poderia ter sido matado com falta. Então, assim, se o Náutico conseguir usar esse aspecto do jogo a seu favor e Igor Pereira dar essa tranquilidade para os volantes, que bom, que usem. Ô Chapo, Igor Pereira ou Auremi? São funções diferentes, né? Mas se fosse Igor Pereira já com sequência, eu acho que Hélio dos Anjos ia de Igor Pereira, mas eu não sei agora, retornando, né? Mas eu concordo com isso aí, que acho que foi Atos, acho que foi Atos que falou, que Igor Pereira pode entrar em algum momento do jogo para ser o cara que, por exemplo, o Náutico pode precisar uma pressão ali no final do jogo. E Igor Pereira sozinho tem mais potencial de segurar ali atrás do que Auremi ou Marco Antônio Bigode, né?
Então, eu acredito que seria... É mais provável o Igor Pereira entrar numa situação de jogo do que começar o jogo. Acho que vai acabar começando do mesmo jeito. É o que a gente falou também, né? Da sequência, não, qual foi a palavra que ele usou? Encaixe. O encaixe, quando você, meu irmão, encaixou, é bom não mexer muito. E aí eu acho que ele vai entrar em campo exatamente igual ele entrou, terminou o jogo, terminou não, né? Começou o jogo contra o Ipiranga de Erechim. Acho que vai ser a mesma coisa, embora eu acho que, dependendo da situação do jogo, o Igor Pereira é o reserva mais indicado. Hélio dos Anjos agora tem um reserva que ele confia, né? O Igor Pereira é um jogador que ele gosta. É a primeira substituição, provavelmente. A primeira é dele. Provavelmente a primeira é ele. Ele é um cara que tem que estar aquecido já, porque ele provavelmente, né? Provavelmente ele vai ser usado. A não ser que o Náutico abra um 3-0 ali. Mesmo assim, eu acho que ele também entraria. Aí que abre, no terceiro gol ele já entra já. Acho que, se precisar do resultado, ele entra para dar uma segurada e soltar os atacantes. E se não precisar, ele entra para fechar. Então, assim, é muito... Se tiver uma odds aí de Igor Pereira entrar no jogo amanhã, pode apostar que tem potencial. André Cani, por mim o Náutico já tinha desligado a drenagem desde sexta. Que Oscar joga bola no tapete, a gente sabe. Quero ver se sabe jogar na lama com leptospirose. Amanhã é nosso. Falando nisso, está caindo o céu neste momento. Olha, veja só, uma coisa que a gente deve abordar é o seguinte. Tem que ficar muito atento aos bastidores. Tem que lembrar que o nosso querido Edinaldo, ele foi afastado, né? Para mim, de forma injusta. Para mim, foi o melhor presidente que a CBF já teve. E então, veja, a gente não sabe quem é que está mandando ou se a CBF está à deriva. O que é que eu quero dizer com isso? Ficar atento para amanhã, porque eu tenho certeza que pela CBF, pela arbitragem, inclusive a arbitragem de botar uma arbitragem bem vaziana para esse jogo, tá? O cidadão se chama Jonathan Benkenstein Pinheiro. Ele é um juiz do Rio Grande do Sul. Esse ano ele apitou um jogo da Série B, foi Goiás 1, Coritiba 0, apitou Copa do Brasil, Fluminense 1, Aparecidense 0, aí teve outra Série B, Cuiabá 2, Avaí 2, e depois ele só apitou Campeonato Gaúcho. Teve 2 jogos da Série A que ele foi quarto árbitro. Então veja, eu acho que um jogo desse, terceira fase de Copa do Brasil, segundo jogo, merecia um árbitro de um pouco mais de calibre. Mandaram um gaúcho qualquer, perguntaram, quem toma chimarrão aí? Quem levantou a mão acabou vindo para o jogo. E qual é a minha preocupação? De amanhã, eles quererem permitir jogo em qualquer situação. Eu acho que o Náutico deve estar muito atento, tá? Eu sei que eu estou aqui cogitando uma possibilidade bem atípica de acontecer, mas, gente, veja, a previsão de chuva para amanhã é de muita chuva. Muita chuva. A gente recebeu informação de que a governadora do estado teria se reunido com alguns prefeitos preocupada com a situação das chuvas da terça-feira, que é um dia que a previsão está uma quantidade de milímetros aí de água muito alta em relação ao dia. Mas, então, deixa eu dar uma. Deixa eu só concluir, porque eu até agora eu não falei nada. Tá, deixa eu só concluir. Tá. A minha preocupação é o seguinte: caso a quantidade de água que venha a cair seja muito grande, esse jogo tem que acontecer com condições. A gente sabe que a margem de definir o que é condições é bem grande, né? A turma pode considerar muita coisa com condição. Mas eu já vi jogo da Copa do Brasil esse ano acontecendo em piscina. Velho, o Náutico não pode permitir que esse jogo aconteça com piscina, velho. Com piscina, não, pô. O gramado pesado, porque tá chovendo muito, beleza, a gente sabe que isso é de jogo, acontece. Agora, se ficar completamente alagado, o famoso polo aquático, tem que ficar esperto para poder não acontecer um jogo. Porque a bagunça que a CBF tá, eu temo que estejam uma piscina completa os aflitos amanhã e o juiz queira fazer jogo. Vai destruir o gramado e a minha preocupação aí não vai ser não só para a partida, vai ser contra a Ponte Preta. Porque, olha, o gramado tá perfeito, tá, gente? Eu vi imagens do gramado hoje, que gramado gosta de água. Então,
Se fica chovendo um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, como está acontecendo, o gramado é uma beleza. O gramado está perfeito. Mas basta um jogo na condição adequada, e aqui eu estou falando negativamente, né, para o gramado, com muita água, com poças de água e um jogo acontecendo para destruir completamente o gramado. E aí a gente tem a Ponte Preta já no final de semana. Então veja, eu acho que o Náutico quer se prejudicar duas vezes. Primeiro, por jogar num jogo sem condições. Segundo, por destruir seu próprio gramado. Então eu acho que tem que ficar atento. E eu só chamo atenção a isso por causa da bagunça que a CBF está. Esse aqui é o aplicativo Indy. Eu considero ele bem confiável em relação à previsão de chuva. E aqui é o seguinte, quando tá essa manchinha verde aqui, como vocês estão vendo, é aquela chuva mais moderada, amarela é porque o bicho está pegando, vermelho é catástrofe e roxo é o fim do mundo. Então a gente, como vocês podem observar aqui, ó, Recife, aqui tem a Zona Norte, onde ficam os aflitos, e agora a gente está na linha do tempo, tá? Estamos na terça-feira, 5 da manhã, 8 da manhã, 10 da manhã, perceba que às 4 da tarde, olha como já vai ficando, às 4 da tarde de amanhã, 5 da tarde vai começar a cair chuva. 5, 6 horas. 7 da noite. Olha como tá ficando a manchinha amarela, vai ficando laranja aqui. Tá se aproximando. Na hora do jogo, 9 horas. Olha só. 11 da noite, na verdade. No segundo tempo, tá a manchinha vermelha. Ou seja, vai ter muita água essa hora. Vai ser realmente muita água. Ou seja, tá de boa, pô. Se começar só depois do segundo tempo, tá tranquilo. Vamos pro jogo. Vai ser muito... Não vai ser no segundo tempo, não. Que Renato mostrou, João. Tu tem que entender, João, que esse vermelho aí a gente já morreu. Não, esse vermelho a gente tudinho já morreu, tá? Eu não. O que o Renato mostrou antes já é suficiente para um dilúvio, pô. O verde é a chuva comum, né? Não. Esse verde já é muita chuva. Chuva comum é só esse espermatozoide que tá andando na tela aí, ó. Isso é chuva comum. Quando tá com verde... Então vai chover o dia inteiro. Vai. Não, isso aqui é amanhã, 4 da tarde. Caraca. Vai estar ficando desse jeito. Aí vamos lá, São Paulo, 5 horas. Bana assim. São Paulino rápido ali, porque o cara falou argumento. Isso aí já é bastante chuva, tá? 7 horas. Gente, a isso gente aí, uma chuva contínua já, é contínua. Isso daí é o demônio aparecendo. Isso é o demônio aparecendo. Vai para a próxima, Renato. 10 da noite, vai continuar assim. E 11 horas, ainda às 10 horas vai estar assim. Com o vermelhinho já na costa. Isso aí é o demônio quando levanta o chifre. E a próxima, Renato? E depois que acabou o jogo, 2 horas da manhã vai estar assim. Olha, é a mãe de todas as chuvas. Não é a mãe de todas as chuvas, mas é uma tia, um parente próximo. A mãe de todas as chuvas, aquela enchente de 22, aquela tragédia, esse vermelho clarinho era um vermelho quase roxo e ficou pairando aqui na região metropolitana durante a madrugada, o finalzinho da madrugada, começo da manhã até o final da manhã do dia 28. Então foram assim, 6, 7 horas de uma chuva colossal e causou o que causou. Bem, para o jogo, para efeitos de jogo, é possível que a gente já esteja numa Avenida Alvirrubra com chuva. Isso aí é certo. Ô Renato, quer ver um debate interessante? Se tivesse, do jeito que foi 2022, com aquela bola roxa, os bagos do diabo, mesmo assim, o jogo ia estar marcado até ver a tragédia em pessoa. Por que eu digo isso? Porque nos Estados Unidos já se adia muito jogo por causa de previsão. Aqui no Brasil, a gente ainda não chegou a esse nível. Apesar das previsões serem muito mais seguras do que... A cada ano vai se tornando mais confiável, né? Não é confiável o suficiente, mesmo que esteja prevendo. Meu amigo, olha, vai ser a mãe de todas as chuvas. Não se toma decisão antecipadamente de adiar um jogo. Você espera a merda acontecer para poder avaliar. Agora a APAC, ela deu uma reduzida em relação ao grau de risco, né? Ela colocou... Antes estava moderada forte e depois ficou a tendência de precipitação moderada para amanhã, o que alivia um pouquinho a situação. Tá aqui, ó. Região metropolitana, terça-feira, fraca a moderada. Quarta-feira, fraca a moderada. Quem sabe o Indy também não atualiza o aplicativo, né, as previsões, e seguem a tendência da APAC, né? Porque, querendo ou não, só um minutinho. Querendo ou não, do domingo para segunda, a gente era para estar hoje numa chuva bem pesada pela previsão dos últimos dias, até pelo próprio Indy. Só que do sábado para o domingo deu uma mudança de vento aí que
concentrou mais na Mata Sul, foi mais pro lado de Alagoas. Quem sabe amanhã não dá uma aliviada, né? Jaime Nascimento. Qual seria o melhor? Com ou sem chuva pelo campo que temos? Jogar para cima ou retroativo contra o São Paulo? Acho que quis dizer reativo, nosso querido Jaime. Não, eu acho que... Não, mas só para responder a ele, eu acho que a questão da chuva não vai mudar muito. Talvez a pergunta dele seja no sentido. Com condição de jogo ou beirando-se em condição de jogo? Eu acho que tem que ter condição de jogo, velho. Tem que ter condição de jogo. A gente tem que fazer o placar. Ainda mais pro estilo dele dos Anjos, né? Se a gente tivesse com empate na mão, aí eu dizia que podia cair o dilúvio, que pro Náutico tava bom. Porque a gente já parte com o placar a nosso favor, né? Mas não é o caso, a gente precisa fazer gol. Então eu acho que tem que ter alguma condição de jogo. O elemento de deixar um gramado molhado, talvez seja um tchan a mais, né? Mas sem condição de jogo eu não acho bom, não. E a respeito do modelo de jogo, veja, se o Náutico jogou para frente lá no Morumbi, não vai ser nos aflitos que o Náutico vai jogar de maneira reativa. De novo, a reza de chat GPT de Senhora Renato. da Conceição, mãe protetora e padroeira do Recife, intercede mais uma vez pelo nosso glorioso Náutico, que atua do nosso time na batalha desta terça-feira. Santo Expedito, guerreiro das causas urgentes, dá força, coragem e superação a cada jogador que entrar em campo. Que sintam a energia da Avenida Alvirrubra pulsando e que o Estádio dos Aflitos, tomado pela paixão da torcida, se transforme em um templo de fé e vitória. Senhor nosso Deus, abençoa o técnico Hélio dos Anjos, a comissão técnica e todos os atletas que joguem com garra, sabedoria e união, honrando o manto alvirrubro e levando alegria ao coração de seu povo até chegarmos à próxima fase da Copa do Brasil. Com fé, amor e raça, confiamos no triunfo. Eu finjo Amém. Que não percebo, mas tudo está sendo observado. O esperto se faz de bobo para ver até onde o burro se faz de inteligente. Nesse jogo sutil, cada movimento é estratégico. Caio Vitor, gente, ele vai estar disponível amanhã? Vai, né? Ficou só para física, né? Não foi a primeira parte Não, física, né? ele disse que ele ia ficar para poder fazer treinamento específico, mas ele ia receber chance já se referindo ao jogo do São Paulo. Nossa, que bom. Então amanhã, gente, eu acho que não tem muito o que dizer em relação à escalação, né? Muriel no gol, Arnaldo na direita, Ryan e Carlinhos a dupla de zaga, Igor Fernandes na lateral esquerda. A gente vai ter Auremir, Marco Bigode e Patrick Alain, além de Bruno Mezenga e, aberto pelas pontas, Marquinhos e Kelvin. A escalação do Náutico para esse jogo, né? Eu acho que o time tem 10 titulares. Alguns por falta de opção, tá? Como Igor Fernandes e Ryan, vão jogar porque não tem outro. Eu acho que tem 10 titulares. A única dúvida é entre Igor Pereira e Marquinhos. Marquinhos? Sim. Tu acha que ele poderia deixar Patrick Alain jogando mais aberto ou deixaria dois atacantes? Não, veja só. Se ele for entrar com o Igor Pereira, ele ia tirar quem? Não tem outro para tirar, não ser Marquinhos, pô. Ele vai tirar Marco Antônio depois do jogo que Marco Antônio fez? Tira nunca, pô. Eu acho que ele não vai bem também. Eu acho que ele não vai mexer. Não tem como, veja só, não tem como mexer. Se o Náutico tivesse empatado o jogo, se o Náutico tivesse perdido o jogo, aí ele mexia. Mas depois do 4-0, porque todo mundo aí jogou bem, pô. O que jogou assim, nem fede nem cheira, foi Igor Fernandes, mas não tem substituto. Marquinhos jogou bem, pô. Foi um bom coadjuvante. Perdão. Aquela bola que ele dá o passe ali rápido para Kelvin é muito interessante, pô. É transição. Eu acho que Hélio dos Anjos não vai abrir mão disso, não. Tem a parte física dele? Tem. Aí a gente não pode... A gente não tem como saber como está a questão da parte física. Mas, olhando a escalação aqui, eu estou mais convicto que ele vai manter o time. O treinador preza muito por repetir time. Ele tendo vindo de um 4-0, a primeira vez que ele vai poder repetir o time, assim, eu acho muito difícil que ele altere alguma coisa. Deve ser essa escalação daí. Acho que é uma boa escalação também. Igor Pereira está vindo de lesão, passou um tempo sem jogar. Vai ajudar bastante se ele entrar no segundo tempo. Então, eu acho que vai ser algo por aí, realmente.
Eu acho que ele não vai mudar, não. Eu acho que ele vai deixar com a Auremi mesmo. É o mesmo time que venceu o Ipiranga, ele vai querer dar essa sequência. Mas é o que a gente vai esperar, né? Vamos agora para informações sobre o São Paulo, João. Vamos embora. Falar um pouquinho do adversário agora. O São Paulo, ainda bem, sofre com bastante instabilidade também em questão de lesão. É uma equipe muito forte, mas que poderia ser ainda mais forte. O São Paulo está com o Lucas machucado faz um bom tempo, volta só depois do Mundial, e perdeu alguns jogadores ainda nesse meio tempo desse jogo. Assim, com todo respeito, que eu fiquei feliz por ter saído assim e não jogar contra o Náutico, porque eu acho que muda bastante a dinâmica do jogo do São Paulo, é o Marcos Antônio, o volante. Assim, eu acho que ele fez uma partida espetacular como o Náutico contra o Náutico no primeiro jogo. É um volante ali que ajuda o São Paulo bastante a sair da defesa para o ataque, fica se desmarcando o tempo todo, tem um excelente passe, e ele corrige um defeito que o São Paulo tem, que é um defeito meio conhecido pelo Náutico, que é aquele de ficar tocando uma bola muito atrás, não consegue chegar no ataque. O São Paulo tem um pouquinho disso, e sem o Marco Antônio, eu vejo ele tendo mais ainda. O São Paulo agora jogou contra o Grêmio, e Marcos Antônio ele sai do jogo com 7 minutos de partida. E aí entra o Pablo Maia. Pablo Maia até é um excelente jogador também. Antes da lesão, era cotado na seleção, com o Dorival, assim, bom jogador, só que não tem a característica de passe que Marco Antônio tem. Então, derruba muito o time nesse sentido. O time fica ainda mais com dificuldade de sair para da defesa para o ataque. Então, eu acho que o Marco Antônio muda muito. E eu vou trazer também um pouquinho do lado positivo de Oscar. Assim, o São Paulo não tinha Oscar no primeiro jogo, jogou um menino da base pelo lado esquerdo do ataque, muito rápido. E aí o Náutico joga com o Arnaldo. Tem um jogador muito rápido pela ponta, talvez fosse um problema para o Náutico. E o São Paulo coloca um jogador que é muito mais técnico, obviamente. Oscar é um jogador perigosíssimo. No jogo contra o Grêmio, ele, assim, os cruzamentos dele são praticamente perfeitos. Sempre acha um atacante, então, obviamente, tem um perigo, mas não é aquela correria para o lado de Arnaldo, então dá para fechar ali, marcando mais forte, marcando mais perto, e deixa Oscar parado ali no lugar do campo. Assim, ele fica muito naquela ponta quando ele joga por ali. E eu acho melhor para o Náutico que seja desse jeito, porque no segundo tempo contra o Grêmio, o Zubeldia ele faz uma modificação, ele tira o Pablo Maia, que ele tinha colocado já durante o jogo do primeiro tempo, e coloca o Oscar, recua o Oscar para segundo volante. E aí, meu amigo, Oscar joga pelo campo inteiro, com uma qualidade de passe absurda. E, assim, dificultaria muito, porque faz o São Paulo jogar mais, e o campo inteiro com Oscar dando passe, chegando para o ataque como elemento de surpresa. Então, eu espero que ele venha com o Oscar ali na ponta esquerda, na meia esquerda, na verdade, para deixar ele numa zona de campo que dá para o Náutico fechar, encaixotar, porque quando ele vem para segundo volante, ele destrava muito o time de São Paulo, e é extremamente interessante que o Náutico pegue esse São Paulo travado. Outro ponto do São Paulo, assim, é um time que leva pouquíssimos gols, é um time que deixa muito poucos adversários finalizarem dentro da sua área. Eu acho que o jogo que foge um pouco disso é 1-0 para o Palmeiras, que é um bombardeio do Palmeiras. O Palmeiras tem mais de 20 finalizações, mas constantemente não é isso que acontece. Então, o Náutico vai ter que, mais do que nunca, ser fatal. Não vai ter muita chance de fazer gol. Então, tem que aproveitar aí as chances que o São Paulo vai dar para o Náutico finalizar. Eu acho um time que é possível do Náutico ganhar, é um time que eu vejo tendo dificuldade, porque eu acho que essa vai ter uma disputa muito pela posse da bola. Eu acho que o São Paulo, sem a posse da bola, vai ficar um pouquinho desconfortável.
Então, com essa disputa, o Náutico marcando em cima, sem o Marco Antônio, que é um elemento fundamental para o São Paulo ter saído muitas vezes da pressão tão fácil no primeiro jogo contra o Náutico. Eu acho que isso pode ser um fator bom para o Náutico, a marcação-pressão funcionar, a gente conseguir roubar essa bola mais perto do ataque, conseguir finalizar ela rápido. Então, assim, eu acho que tem caminho. Eu acho que não é absolutamente loucura pensar em o Náutico vencer a partida. Obviamente é muito difícil. Eu acho que o salário de Oscar paga uns 3 meses aí de folha do Náutico, mas é ir para o jogo. Eu acho que tem caminho ali na partida. É um time bom, mas também não é um bicho de 7 cabeças aí que a gente não consegue vencer de jeito nenhum. Eu acho que tem caminho e a torcida aí vai ajudar bastante para isso acontecer. Vamos fazer o seguinte, vamos para o sorteio agora. Enquanto vocês vão fazendo as contas, eu vou fazer as contas também do Superchat, na verdade, Atos está fazendo aqui do Live Pix já, eu vou ler as últimas mensagens. Pedro Pessoa, um abraço para o grande amigo alvirrubro Felipe, amanhã é 2-0 Náutico. FC Náutico mandou aqui, manda essa Timbuzone para cá. Regis Silva, João, você já fez um teste sem esse bigode? Pô, faz muito tempo. Faz muito tempo, deve fazer quase 10 anos já que não tiro. Marquinhos, fé. Estevão Baé mandou 10ão. Wilton Andrade, 2-0 Timba. Hélio, continue tirando leite de pedra, fé sempre. Marcelo Careca, 3-1. Marcelo Lúcio, todo mundo sabe que jogo do Náutico é com emoção, então dito isso, todo mundo tomar suco de maracujá e tomar relaxante, porque vamos colocar 2-0 no primeiro tempo e sofrer até o final do jogo, mas vamos passar. Ângelo Silva tentando por aqui também. Eduardo Sena, Náutico maior que São Paulo. Anselmo, amanhã é na raça, um salve para a confraria alvirrubros da Borborema, Paraíba. E o Paulo Barbosa, quero a camisa, mandou aqui. Já está fazendo aqui algumas contas, né? Do pessoal que está participando. Eu vou fazer aqui do Superchat. Vamos embora. Enquanto isso, João, fala um pouco sobre o que é que tu acha em relação às estratégias para esse jogo, diante do que está acontecendo, enquanto a gente vai contando aqui. Vai dizendo aí. Eu acho que é um jogo que Hélio deixa com uma fácil leitura, porque é um treinador que sabe como quer que o time jogue, né? Então, eu acho que o Náutico vai se portar da mesma maneira que se portou do Morumbi. Talvez um pouco mais agressivo, talvez com a marcação um pouco mais alta, jogando realmente futebol. Obviamente que tem seus... Futebol é assim, velho. Futebol não existe um esquema perfeito, não existe uma forma de jogar perfeita. É cobertor curto. Se você sobe a linha de marcação, é óbvio que vai ter um espaço ali para o outro time jogar, mas tem que sustentar, tem que fazer o que você acha que vai lhe deixar mais perto da vitória. Então, eu acredito muito que Hélio vai manter a marcação em uma zona mais alta, com o Muriel tendo que ficar sempre ligado para cortar o espaço, não deixar uma zona ali do campo muito grande para os zagueiros que tem que correr para trás. Então, esse papel ali de Muriel, de cobrir essa profundidade, é fundamental. O São Paulo fez isso muito no primeiro jogo, e aí o Náutico vai ter que se ligar, mas é da partida. O Náutico, mais um fator aí, Luciano e André Silva. Assim, o Náutico se confundiu muito com a marcação de 2 atacantes. Luciano joga como um camisa 10, mas Luciano ele estreia no Corinthians lá, aparece pro futebol como camisa 9, então faz muito isso, é um cara que tem uma capacidade de finalização dentro da área muito boa. Então, o Náutico, eu senti que o posicionamento dos dois confundiu bastante a defesa do Náutico naquele primeiro jogo. Sai um gol dessa confusão, então ter extrema atenção nisso. Outro lado, obviamente, Oscar é um cara que não pode ter espaço para pensar. Quanto mais Oscar pegar essa bola de costas para o gol do Náutico, é melhor. Então tem que ter uma marcação encaixada, tem que não deixar ele progredir o jogo, porque é um jogador de extrema qualidade técnica, assim, é um passe muito apurado e pode causar problema, mas em outro lado também é um cara que não é tão rápido, que não vai voltar tanto.
Então, assim, sempre tem um outro lado da questão. O Lucas Ferreira lá, a gente viu, é um cara extremamente rápido também, que tem que ter cuidado na transição, é usar falta. Eu acho que isso aí é extremamente importante, assim. Precisa ter falta no jogo. O Náutico não pode repetir um jogo com 12 faltas só. Marco Antônio saiu não estando amarelado, tem que ter saído amarelado, mano. Tem que levar amarelo, tem que parar contra-ataque, tem que matar a jogada. A gente sai de... O segundo gol que a gente leva, Caio Vitor, ele tinha a chance de matar a jogada. Ele leva um drible que ele podia ter derrubado o jogador de São Paulo e aí causa todo um desequilíbrio ali na defesa. Então o Náutico tem que matar esses jogos. E aí, com a bola, ter meio que o que a gente fez. O que a gente está fazendo, fez contra o Ipiranga, fez contra o próprio São Paulo ali no primeiro gol, que é ter transição rápida, ter objetividade. Patrick Alan está participando dessa criação. Então, assim, tem caminho para ganhar esse jogo, tem a estratégia, vai ter dificuldade. Obviamente, eu não vou aqui nunca falar que esse jogo do São Paulo é tranquilo. Se você for analisar realmente a partida, é muito difícil. Mas tem chance. A gente precisa fazer o jogo perfeito e que eles façam um jogo ruim. Espero que venham de salto alto. Para mim, quanto mais confortável eles estiverem até chegar nos aflitos, melhor. E a partir dali eles ficarem, o desconforto chegar, porque vai ter a marcação, pressão, vai ter a torcida em cima, e isso conta assim, bastante, principalmente no jogo que eles devem achar que tá tranquilo. Então tem caminho para o jogo. Tem dificuldade, mas tem caminho. A gente vai precisar bastante dos homens de criação ali, Patrick Alan, Kelvin, Mezenga fazendo pivô, chegando para ganhar na cabeçada. Tem um desenho. Vamos ver se no campo vamos conseguir implantar. Temos aqui, o Renato Vasconcelos. 20 de maio de 2007, vencemos eles por 1-0 com gol de Acosta. Amanhã, 20 de maio de 2025, ganharemos pelo mesmo placar e passaremos nos pênaltis. Ô, glória! Que dê certo, meu amigo. Que dê certo. Não, qualquer jeito tá bom. Fiquei nervoso agora, Javes. Rodrigo Diniz. Só para tentar o sorteio, mandou aqui o Rodrigo Diniz. O Wagner colocou aqui que Bruno Becker disse na Rádio Jornal que se o Náutico classificar amanhã, vai ter um acréscimo de 20% no valor da folha salarial, que hoje, segundo ele, gira em torno de R$1 milhão. É uma questão até lógica de acontecer se o Náutico tivesse a premiação, né, João? Como é, Renato? Foi mal. É uma questão até lógica, né, assim... O Náutico ganhando 3.600.000, né, de premiação pela próxima fase, e você dá uma turbinada na folha salarial para subir de divisão, né? Justamente, é fundamental. Para você usa o dinheiro quase todo. Obviamente tem ali os 15% de premiação, 20% ali para os atletas, que é merecido também. Mas de resto, meu amigo, é usar para turbinar esse time. O Náutico precisa de dinheiro, precisa de reforço. Chegando uma quantia que não era esperado, não estava no orçamento do clube, né? O Náutico só tinha contado até o jogo contra o Vitória, a passagem. Então é um dinheiro extra, um dinheiro que não existe aí para o Náutico. Já vai ganhar um dinheirinho bom com a renda, e mais esses 3 milhões e pouco aí que vai ter, meu amigo, tem que utilizar para a janela de transferência, que dá para dar um plus aí no time muito bom.